Olá! Hoje a gente vai fundo numa discussão muito importante, a mudança de chave na forma como se entende o autismo. Vamos sair daquela ideia de apenas conscientizar para entrar na luta real por direitos. E para guiar essa conversa, vamos usar a perspectiva poderosa de um professor autista. Bom, para começar, vamos direto ao ponto com uma frase que já define o tom da nossa conversa. Ela vem da vivência real de profissionais autistas e mostra que o verdadeiro inimigo a ser combatido não é o autismo em si. O problema de verdade é o preconceito e o tal do capacitismo estrutural. Mas o que isso significa no dia a dia? Para entender de verdade, a gente precisa mergulhar numa batalha que muitas vezes ninguém vê. Uma batalha que um profissional autista enfrenta todos os dias, num ambiente que, convenhamos, não foi pensado para ele. E olha só que interessante. Quando a gente fala dessas barreiras, não são meros incômodos. São gatilhos reais para uma desregulação emocional e cognitiva. Pensa só, o barulho do sinal da escola, uma luz que pisca, um toque inesperado. Para uma pessoa neurodivergente, isso pode ser tão paralisante quanto um muro de tijolos. É uma exaustão constante, mental e física. E essa luta diária, essa exaustão, ela tem nome. Dar nome ao problema é o primeiro passo para começar a desmontá-lo. Vamos ver então quem é o verdadeiro antagonista dessa história. O nome é capacitismo. Ele funciona de um jeito bem parecido com racismo ou sexismo, sabe? É uma crença, muitas vezes inconsciente, de que existe um jeito normal de ser e de funcionar. E qualquer coisa que fuja desse padrão é visto como inferior, como algo que precisa ser consertado. Então, o ponto central aqui é que o capacitismo não é só um insulto. Ele está infiltrado nas nossas instituições, nas nossas expectativas. É aquela famosa história da superação, que parece um elogio, né? Mas, na verdade, o que ela faz é colocar todo o peso da adaptação nas costas da pessoa com deficiência. É como dizer, o mundo é assim, você que lute para se encaixar. E foi justamente por entender esse obstáculo que aconteceu uma virada de chave fundamental. Uma mudança radical de perspectiva que transformou completamente a conversa sobre autismo e os direitos das pessoas com deficiência. Essa mudança de perspectiva fica muito clara quando a gente pensa no dia 2 de abril, o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Essa data começou com um foco muito médico, de tratar a condição. Hoje, ela se transformou num dia de luta, política, de ação, baseado num paradigma totalmente novo. E essa tabela resume tudo de forma brilhante. A gente sai de um modelo que via o problema na pessoa, e a pergunta era, o que tem de errado com ela? E a gente vai para um modelo social, onde a pergunta muda para, o que tem de errado com o ambiente que exclui essa pessoa? A responsabilidade finalmente muda de lugar. E o mais importante, essa nova visão não é só uma ideia bonita, uma teoria. Ela é sustentada por leis, por um arcabouço legal bem robusto aqui no Brasil, que dá ferramentas concretas para essa luta. Dá para ver uma evolução clara, né? Uma lei construindo sobre a outra. A Lei Berenice Piana, lá em 2012, foi um arco absoluto. Foi ela que disse, com todas as letras, que autismo é uma deficiência para todos os efeitos legais. Isso abriu as portas para uma série de direitos que antes eram negados. E as leis seguintes só vieram para fortalecer e ampliar essa proteção. Com todo esse respaldo, tanto legal quanto social, o papel da pessoa autista, principalmente no ambiente de trabalho, está sendo completamente reinventado. E aqui está a grande virada de poder. A experiência vivida pela pessoa autista passa a ser vista como uma forma de especialização, de conhecimento valioso. Ela deixa de ser só o objeto de estudo para se tornar quem produz e compartilha o saber. A pessoa autista sai da plateia e sobe no palco. E essa frase fecha o raciocínio de forma perfeita. O objetivo final é esse, uma troca. Uma relação em que a instituição, seja a escola, a empresa, o que for, aprende e se transforma ao abraçar a neurodiversidade. Inclusão não é um favor, é um caminho de mão dupla onde todo mundo cresce. E para fechar, fica essa provocação, uma pergunta que serve para todo mundo. Como os lugares onde a gente trabalha, estuda, convive, reagem quando a discussão sobre autismo sai dos livros e passa a ser liderada por quem vive essa realidade na pele? A teoria é fundamental, claro, mas a mudança de verdade só acontece quando a experiência vivida passa a ditar as regras do jogo.